Ô Claudinei, treinamento dessa manhã a gente viu que você começou com o mesmo time que enfrentou a Ponte Preta no último fim de semana. Até com o Marquinhos tendo efeito suspensivo, mas treinando no time de baixo. Como é que foi a tua avaliação desse treino da agora de manhã e realmente o Marquinhos é a possibilidade de começar no banco de reservas? A gente fez 2 formações ali, como vocês viram, né, para a gente avaliar e fazer algumas ponderações, algumas observações. E a gente manteve, na realidade, a estrutura, a exceção feita do alemão no Ayrton, né? É uma equipe que já fez 2 jogos, né? E com sucesso, né? Uma vitória contra o Botafogo, um empate à Ponte que não foi o resultado que a gente queria, mas não sofremos gols, né? E defensivamente estivemos bem seguros. Então a gente depois treinou com algumas alterações, ali com o Marco, com 3 volantes para dar uma sustentação maior, o Marco e 2 atacantes de área, né? Uma forma que a gente não tem utilizado tanto, mas que pode ser utilizada até durante a partida, né? E fizemos as avaliações, vamos pensar, tem até 1 hora antes do jogo para divulgar a escalação, então vamos pensar com calma, ver se a gente vai manter o que iniciou, o que terminou, se vamos fazer uma mescla entre os dois aí. Mas até pelo que você está citando, né, fazendo uma avaliação das 2 partidas anteriores, pelo trabalho que você fez aqui, a leitura que eu faço é que parece que a tua ideia realmente é de começar a partida com a formação que você começou a atividade de hoje. É mais ou menos isso que te passa na mente? A ideia inicial era essa, né? E a gente fez o treinamento agora. Gostei de alguma coisa que eu vi na segunda parte, algumas coisas diferentes que a gente vinha fazendo. Então vamos pensar com calma, né? Não vamos dar arma para o inimigo. Deixa o Renato pensar. A gente já sabe o time dele que vai jogar. Basicamente, ele já disse que vai jogar com a equipe principal. E nós temos essas 2 alterações aí que a gente pode fazer, né? A entrada do Dutra e do Marquinhos, até do Simeão, como a gente fez ali no segundo tempo, parte do treino. Então vamos dar uma pensadinha até domingo para a gente definir a equipe. Mas, assim, a ideia inicial era essa, tanto que eu comecei com aquela equipe, né? Mas vamos pensar até domingo para a gente definir. Claudinei, essa mudança de 2 times diferentes seria o motivo de você imaginar que se o Grêmio for jogar de uma forma titular ou não se jogar de uma outra forma, se vai jogar com o time desfalcado? Não, a gente não pode. A gente tem que jogar com o nosso melhor, independente da equipe que o Grêmio vier. Pelo que eu tenho de informação lá, né, até do pessoal da imprensa lá que eu tive falando ontem com o pessoal da rádio lá que me ligaram para me entrevistar, ele já anunciou lá que joga com o time principal, força máxima. A alteração é assim, depende do jogo, do encaixe do jogo, né? Tem jogo que pede para você jogar com dois atacantes de beirada e 1 por dentro, tem jogo que vai pedir para você jogar com 2 atacantes mais centralizados ali, né? Foi como a gente terminou ali com o Dutra e com o Joel, abrimos mão de ter 2 jogadores de lado, né? Trouxemos um jogador a mais para trás para fazer a marcação, fazer o balanço defensivo e deixamos o Marco ali para municiar esses 2 atacantes, né? É uma situação para iniciar o jogo, uma situação para durante o jogo, se você tiver que mudar e terminar um jogo dessa forma, eles já fizeram no treino, né? Do que você chegar só e mostrar na prancheta, eu quero que faça isso agora, se eles nunca terem feito. Então a gente testou uma opção mais para a situação de jogo, como encaixar melhor a parte tática. O Grêmio é um time que joga muito ali entre linhas, com o Luan principalmente, por isso que essa preocupação, né, a gente talvez ter em algum momento 3 volantes ali para proteger, né, para tirar esse espaço entre linhas, seria um losango que a gente fez ali, né, um 4-1-4-1, mudando para um losango ali, um pouquinho com o Marquinhos baixando, para a gente tirar esse espaço entre linhas, que é onde o Luan joga bastante, né? Entre zagueiro e volante, ele cria muito espaço ali, muita dificuldade. Então a gente tem que pensar durante o jogo, se não encaixa de uma forma, você tem que ter essa variação tática. Você falou agora do Luan, né, Claudinei? E até algumas semanas atrás, antes de alguma das partidas que a gente estava conversando com você falou que até muita gente no Brasil acompanha os jogos do Grêmio só para ver o Luan, porque é um jogador diferenciado, e os jogadores que passaram pela entrevista nessa semana já disseram que é um jogador a ser marcado. Você passou alguma instrução específica para algum jogador teu para marcar, quem sabe, individualmente o Luan, que é um jogador que vem se destacando? O que você passou para os teus jogadores para tomar cuidado com ele? A princípio a gente não entra com marcação individual, não. A gente está mantendo a estrutura, né? A gente marca, não, a referência nossa da marcação do jeito que a gente joga não é o atleta, né? É a ocupação de espaço. Mas no jogo, em algum momento, se a gente precisar ter uma marcação individual, inclusive essa situação de você estar com 3 volantes também facilita, né? Você pode tirar um dos 3 volantes e ficar exclusivamente só para acompanhar o Luan, e os outros 2 mantêm a estrutura tática, né? Mas eu não penso em fazer marcação individual, acho que eu falei anteriormente, eu mesmo. Se não tiver um jogo de um adversário do nosso próximo jogo no mesmo horário, ou não estiver jogando no mesmo horário, tento sempre esse jogo do Grêmio. Eu acho que o Luan é um cara que hoje dá prazer de assistir jogar bola. Ele joga bola, parece fácil, né? Você vê o Luan jogando, parece que é fácil jogar futebol. Então, eu acho sim que se não o melhor, aí está entre os 3 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. É um cara que se destaca muito. Tomara que ele fique mais tempo jogando aqui. Eu acho que a janela, talvez ele saia na próxima janela. Tomara que ele fique mais tempo para a gente continuar observando ele mais tempo jogando aqui no Brasil. Mas realmente eu acho que é um jogador acima da média.
Claudinei, já que está falando em Luan, falar em Luan do Avaí, né? Creio que você já tenha lido, você já tenha ouvido, muita gente não entendendo o porquê que o Luan continua como titular do Avaí. E até muita gente perguntou, por que o Claudinei continua com o Luan? Então, gostaria que você explicasse isso, né? Falar sobre essa situação do Luan. A gente sabe que é um dos jogadores que mais desarma aí no Campeonato Brasileiro. Assim, não tem o que falar. O Luan joga porque eu acho que é a melhor opção para nós. Eu acho que é um grande volante de marcação, lógico. E assim, quando a gente teve o acesso em dezembro, ninguém perguntou por que o Luan jogava. Quando a gente foi vice-campeão do turno catarinense, depois vice-campeão da Chapecoense, ninguém perguntou por que o Luan jogava. Então, assim, o futebol tem uma máxima que eu aprendi desde que eu trabalho nas categorias de base. Aliás, desde que eu jogava. O que não joga é sempre melhor do que o que joga. Quem não joga não está sendo visto. Não erra passe, não erra desarme, não chuta para fora. Sempre o jogador que não joga é melhor que o outro. Porque ele não erra. Quem não joga, não erra. Né? Qualquer treinador que está desempregado hoje é melhor que o Claudinei, porque ele não vai substituir, ele não vai escalar, não vai ser julgado pelo trabalho dele. Então, eu acho que é isso. Na minha opinião, o Luan é um jogador imprescindível para a nossa forma de jogar no momento. Né? E vai continuar jogando. Né? Eu acho, lógico, algum jogo em casa que a gente acha que tem que jogar só com volante de marcação, a gente vai optar entre ele e o Judson, pode ser. Né? Que no jogo em casa que a gente tem que propor o jogo, a gente tire um dos dois e bote um volante que propõe o jogo, ou jogue só com o volante. Mas eu acho assim, nós jogamos com o Botafogo no Rio, quem jogou? Luan e Judson, ganhamos o jogo 2-0. Jogamos com a Ponte, não fizemos o gol por culpa do Luan e do Judson, a gente não fez gol? Não, nós não tomamos gol por mérito deles também que ajudaram a marcar. Então eu estou bem tranquilo com as minhas escolhas com relação aos volantes, entendo, todo mundo quer ser criativo, todo mundo quer jogar para frente, né? E é uma certa incoerência, né? Porque às vezes o Mancini era criticado na Chapecoense porque tomava muitos gols. Né? E jogar com 3 atacantes contra o Flamengo, com 3 atacantes perdeu e tomava muito gol. E a gente que tem uma defesa sólida é criticado porque a defesa é sólida e não faz tantos gols. Então é o que eu volto a falar para vocês, é resultado. Se mesmo nos últimos 2 jogos a gente fez 4 pontos, estão achando que o sistema está ruim ou que os jogadores, as escolhas estão ruins, se a gente tivesse perdido. Então a gente tem que fazer pela nossa cabeça, acreditar no que a gente pensa, porque gosto, cada um tem o seu. Né? Tem gente que gosta do Luan, tem gente que não gosta, tem gente que gosta do Judson que não gosta, tem gente que gosta do Leandro Silva, tem outro que prefere Diego Tavares, outro acha que tem que jogar o Maicon. Então eu estou aqui para fazer as escolhas e eu escolho sempre em prol do resultado, em prol do bem do clube. Né? Nenhum treinador em sã consciência vai escalar o jogador que ele acha que é pior. Né? Eu vou botar o pior porque eu acho ele mais legal, porque ele é mais simpático. A gente escala sempre o que a gente acha que tem de melhor. Claudinei, o fato do time estar 2 jogos sem tomar gol, você acha que a defesa conseguiu encontrar essa fórmula perfeita aí do que você estava tentando procurar durante o campeonato? Cara, perfeito nunca é. Né? A gente tem que minimizar a chance do adversário. Contra o Botafogo, pese eles serem finalizados muitas vezes, mas jogadas construídas que entraram tabelando a bola dentro da nossa defesa ali foram 2, 3 no jogo inteiro. O resto foram bolas cruzadas. Cruzamento não tem como você evitar um cruzamento. O cara cruza do meio de campo, cruza da intermediária. Você tem que evitar o cruzamento da linha de fundo, uma bola dentro da área, o jogador rolar a bola para trás para outro fazer o gol. Eu acho que uma forma de defender sempre foi muito consistente. Né? Você vê a nossa colocação no campeonato com 13 gols sofridos em 11 jogos, sendo 2 gols de pênalti. Né? O pênalti é gol igual, é gol. Mas 2 gols de pênalti foi uma jogada construída. A bola foi lá, o juiz deu o pênalti, a bola pegou lá, bateu. Então a nossa defesa é muito boa em relação à nossa campanha. A gente precisa melhorar a nossa produção ofensiva. E não é porque os jogadores sejam ruins, a bola tem que entrar. Temos que finalizar mais, temos que criar, né, movimentações. A gente fez um treino ontem à tarde, não sei se vocês acompanharam, a gente dividiu o campo, aí deixou livre na beirada para o jogador incentivar o jogador a atacar pela beirada e procurar conduzir a bola e ser mais agressivo ali naquela faixa do campo. Na último terço do campo também era livre o toque para ele poder progredir com a bola e tentar o gol. Isso que a gente tem que evoluir, tem que criar alternativas e treinamentos que façam o nosso time criar mais chance, ser mais efetivo ofensivamente. Para a gente fazer mais gols. Se a gente tivesse feito hoje, se a gente tivesse 13 gols marcados, se a gente tivesse 1 gol por jogo no campeonato, aí você pega os jogos que a gente perdeu por 1-0 teria empatado e os que empatou 0-0 teria ganho. A gente não fez 1 gol por jogo, não fez gol todos os jogos. E a gente tem que brigar por isso, evitar o máximo de jogos possível sem tomar gol e procurar fazer pelo menos 1 todo jogo. Eu acho que a equipe que pode propor o jogo de qualquer jeito era o Santos de 2010, lá que tinha Neymar, Ganso, André, Marquinhos, Arouca, Cícero, enfim, tinha jogador aí a dar com pau aí, acho que o Cícero não estava ainda, mas tinha muito jogador para escolher lá, né? Ganso, Neymar, só Ganso, Neymar, Robinho, André, Marquinhos. Esse time vai fazer 5 gols todo jogo, 4. Aí você pode jogar com volante só, se eu tomar 2 eu faço 3, se eu tomar 3 eu faço 4. A gente não tem essa segurança que se a gente tomar 2 gols a gente faz 3, então eu não posso jogar com o meu time todo aberto. Eu vou jogar lá no Olímpico, vou tirar meus volantes de marcação, vou botar 2 meias e vou lá para... Aí eu tomo 6,
Aí vou ser criticado. Pô, Claudinei é responsável, como é que vai jogar contra o Grêmio no Olímpico sem nenhum volante, né? Então, assim, eu volto a falar, eu trabalho, eu tenho que entregar para o clube resultado. Eu não tenho que entregar, fazer meu currículo de treinador moderno, que não dá chutão. Tem um monte aí que não dá chutão, que o time dele só sai jogando e que está desempregado, né? Então, a gente tem que entregar resultado. Se não entregar resultado, não serve para o clube. O Avaí precisa de resultado. Então, a gente vai sempre optar pelo melhor time que nos dê mais segurança ou mais possibilidade de conseguir o resultado. Apresentou o Grêmio até agora na competição. Talvez, se fosse para apostar em alguém, mais da metade do Brasil teria apostado no Grêmio nessa partida contra o Avaí. Por jogar em casa também, acredito que o Grêmio tem um pouco de favoritismo, como você já falou em algumas oportunidades, 51 contra 49 pelo menos, né? Mas qual foi o discurso que você procurou passar para os jogadores? Porque foi assim também contra o Botafogo, né? Muita gente acreditava que o Botafogo ia ganhar e o Avaí foi lá e mostrou que não é bem assim. Até a tua conversa com os jogadores para que isso possa se repetir. Não, cara, assim, esse discurso em cima do adversário a gente faz mais no pré-jogo ali, né? A gente vai trabalhando, o trabalho da semana a gente direciona de acordo com o adversário, as situações que a gente acha que o adversário tem boas, a gente procura colocar nos treinamentos, né? E encaixe de bola parada, essas coisas, e no pré-jogo ali que a gente vai falar, mas eu acho que o que você falou, o jogo do Botafogo é um parâmetro, né? O Botafogo vinha muito bem, se ganhasse da gente ali do Avaí, teria ficado em terceiro lugar, se não me engano, terminava a rodada em terceiro, e nós fomos lá e conseguimos ganhar. O Grêmio é favorito, lógico, né? O Grêmio vem fazer uma grande campanha. Eu acho que junto com o Flamengo, o time que tem jogadores mais qualificados no último terço do campo, não tenho dúvida disso. Nem o Corinthians, querido do campeonato, tem tantos jogadores bons no último terço do campo quanto o Grêmio e o Flamengo, né? Então vai ser muito difícil, mas difícil não é impossível, né? E a gente já fez acontecer contra o Botafogo, podemos fazer de novo, os jogadores têm que saber disso. Temos que todos nos aplicar muito mais, né? Se a gente correr igual o Grêmio, a tendência é que o Grêmio ganhe. Então a gente tem que se dedicar um pouquinho mais que o Grêmio, batalhar um pouquinho mais, brigar um pouquinho mais com o Grêmio pela bola, para que a gente possa ter mais chance de sucesso. Claudinei, você citou há pouco o Maicon, né? Como é que está a condição dele na parte física, na parte de ritmo de jogo? Você já vê uma evolução para que ele possa já estar próximo ao ideal? Cara, isso aí semana a semana a gente está avaliando, né? E aí toda semana que você puxa um pouquinho, exige um pouquinho mais dele, lógico que o desgaste vai ser um pouquinho maior, né? Um jogador que quarta-feira a gente optou por não colocar, como a gente falou, colocar o Diego até pela característica do time da Ponte Preta. E assim, a gente vai observando, assim como no momento que a gente achar que está numa situação ideal, que está próximo do que a gente espera, a gente vai oportunizar para ele, né, voltar a jogar numa situação mais favorável. Eu acho que naquele momento ele teria que ter jogado mesmo, né, porque a gente teve aí 15 dias trabalhando com ele tinha feito um coletivo já, tinha ido bem, os treinamentos ele estava indo bem, independente do que aconteceu no jogo, dele ter sido infeliz de fazer um gol contra ali. Eu acho que era o momento da gente dar uma olhada, botar em campo para dar uma olhada. E hoje o momento é do Leandro Silva, da gente manter e buscar resultado. A gente precisa de resultado, né? A gente não pode correr riscos, né? A gente tem que procurar colocar o jogador que está mais inteiro fisicamente. Eu acho que hoje o Leandro está um pouquinho na frente dele, além de estar fazendo bons jogos. E depois de 2 sequências, de 2 partidas fora de casa, o Avaí vai ter mais uma ainda, mas depois de jogar em casa contra a Ponte Preta, o Avaí sai para enfrentar o Grêmio numa cidade que é um pouco mais perto, que aqui em Porto Alegre é uma viagem um pouco mais curta. Depois volta para jogar na ressacada também. Isso, de certa forma, facilita a questão do descanso dos atletas? O Betão essa semana disse que sim, porque é uma viagem um pouco mais curta, até para vocês treinarem um pouco mais, descansarem um pouco mais. Isso facilita na hora de preparação? Com certeza. Quanto menor a viagem, quanto menor o desgaste, né, você cansa menos, né? E quando o resultado é bom, cansa menos ainda. Eu sempre falei isso. Você vai lá, ganha o jogo, você pode jogar no dia seguinte, está todo mundo tranquilo para jogar. E assim, a gente lamenta a mudança, né? Porque a gente tinha uma logística para sair daqui amanhã, né? Vamos sair daqui amanhã no final da tarde, porque o jogo era às 7 da noite. Aí chega na quarta-feira, se não me engano, o jogo vai ser às 4. Né? Se muda as coisas em cima da hora, uma coisa que não tem cabimento, né? Então a gente não conseguiu antecipar o voo, vamos sair no mesmo horário que ia sair antes, vamos chegar lá 7 e pouco da noite. E não tem o que fazer. Na volta a gente não conseguiu antecipar a volta até, mas na ida não teve o que fazer. Então, isso aí já a gente vai chegar, vamos treinar à tarde, vamos chegar menos de 24 horas do horário do jogo lá. Mas como é uma viagem curta, como você falou, a gente não minimiza isso. Eu acho que o desgaste é menor. E, de novo, vamos ter depois que jogar, como você falou, 2 fora de novo, que é uma coisa que já aconteceu a 3ª vez no turno. E volto a falar, essas coisas todas a gente tem que analisar quando a gente vê a campanha que a gente está fazendo, né? As dificuldades. Eu acho que se a gente conseguir manter uma campanha boa aí, sair da zona no primeiro turno, aí no segundo turno a gente vai ter 2 na ressacada, daqui a pouco tem mais 2 na ressacada e no final tem mais 2 na ressacada. Então isso aí pra gente, vai ser um ganho muito bom no segundo turno. Então a gente tem que sofrer um pouquinho no primeiro turno, buscar os resultados, buscar sair da zona o mais rápido possível
Se a gente vê uma campanha, chegar no final do primeiro turno com uma campanha equilibrada ali, 15º, 14º, quem sabe a gente não consegue dar um salto grande no segundo turno depois. Beleza, gente? Obrigado.